bom dia, boa tarde, boa noite, não sei exatamente que horas vocês estarão me assistindo. Meu nome é Luciana Ferrara, eu sou professora da Universidade Federal do ABC, do Bacharelado em Planejamento Territorial e na pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território. É um prazer muito grande estar aqui hoje, nessa aula inaugural deste curso de capacitação dos arquitetos e urbanistas credenciados no convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu queria iniciar a minha fala agradecendo muito, é uma honra, de fato, estar aqui, corresponder a esse convite, agradecer ao CAU, nas pessoas da Paula Corrente, da Renata Gonçalves, de toda a equipe que está organizando essa iniciativa muito louvável, e também a Escola da Defensoria Pública, e que em diversos momentos já tive possibilidades de dialogar e de trabalhar junto, então é sempre um prazer muito grande contribuir nesses espaços. Bom, eu sou arquiteta urbanista de formação, mas como eu me apresentei, eu tenho dedicado meus últimos anos ao trabalho na universidade, a carreira docente com ensino, pesquisa e extensão. Tive uma experiência profissional muito importante como assistente técnica do CAEX, que é o Centro de Apoio à Execução do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, o tema deste curso, né, me é muito caro, não apenas pelas temáticas de pesquisa e de extensão que eu venho me dedicando nos últimos anos, mas também por conta dessa experiência profissional que se aproxima muito do que propõe este convênio do CAU com a Defensoria. Então, mais uma vez, agradeço a possibilidade, a oportunidade de falar sobre esse tema. O tema dessa aula é Urbanização e Direito à Moradia, com um enfoque muito grande na democratização do acesso à arquitetura, ao urbanismo, ao planejamento urbano, à cidade de um modo geral, né? Então, essa minha experiência profissional, vamos dizer, me habilita, né, e me faz entender com um conhecimento de causa, vamos dizer assim, esse tipo de campo de atuação da arquitetura e do urbanismo, né? E que é um campo muito importante, porque, de fato, ao trabalhar com a Defensoria Pública, né, os casos, os temas, os conflitos tratados pela Defensoria, na sua completude, né, na sua totalidade, são situações de violação de direitos, né, inúmeras situações de violação de direitos humanos, sociais, e muito do tema que vai ser tratado aqui, então, se relaciona, né, com as múltiplas precariedades e vulnerabilidades, situações de vulnerabilidade a que está exposta a população de baixa renda, que é a que, de fato, deveria ser, né, a priorizada pelas políticas públicas, nem sempre é assim, e também vamos dizer, o público, né, de atenção do trabalho super importante da Defensoria Pública. Então, para mim é uma honra poder, mais uma vez, falar com os participantes desse curso que estão comprometidos com uma ação nesse sentido, né, de cumprir com o seu exercício profissional, uma contribuição à sociedade, né? Então, a minha fala vai muito nesse sentido, e a proposta dessa aula, então, é refletir no contexto dos últimos 20 anos sobre as possíveis transformações e permanências na produção do espaço, nas formas de produção do espaço, na política pública, e a inserção do e da arquiteta urbanista no exercício da sua função profissional, visando, né, a função social da sua profissão, e o seu engajamento em relação aos problemas de desigualdades socioterritoriais brasileiros. Então, a gente sabe, né, que a situação da desigualdade urbana, social, ambiental que vivemos hoje é resultado de um longo processo histórico, e que, para a gente entender esse processo de desigualdade, é claro que a gente precisaria
fazer um retrocesso temporal muito maior do que 20 anos, né? Mas isso não seria possível aqui no tempo dessa aula. Então, eu optei por fazer esse recorte temporal, por identificar 2 marcos que eu considero bastante importantes para a gente fazer uma reflexão sobre esse tema da democratização do acesso à arquitetura, né? Será que houve avanço nesses últimos 20 anos na democratização do acesso à arquitetura e urbanismo? Adotando como marco a Lei Federal de Assistência e Assessoria Técnica, né, de 2008, que é, na verdade, resultado de um processo de construção que a gente poderia se remontar aos anos 60, ali no início do movimento pela reforma urbana, que depois fica comprometido com o contexto da ditadura militar, com a perseguição política, e depois é retomado no momento de abertura política e todo o processo da Constituinte, e em que as preocupações sobre a cidade, sobre a agenda urbana, sobre a democratização do acesso à cidade, portanto, também nesse debate do acesso à arquitetura, diante de cidades brasileiras, na sua maioria construídas com sobretrabalho, autoconstrução, e um descompasso entre a qualidade da cidade e as áreas de favelas, de assentamentos populares, né? Então, a gente poderia remontar ali, mas, na verdade, eu defini esse marco como um chamariz, né? De um momento em que essa lei, vamos dizer, vai coroar, né? Pelo menos uma parte desse debate vai abrir a possibilidade desse tema se expandir, né? Então, por um lado, né, se a gente ficar nessa primeiro ponto, né, da democratização do acesso à arquitetura e urbanismo, essa trajetória dos anos 2000 para cá, é evidente que o debate se ampliou, né, é evidente que essa agenda está muito mais presente na arquitetura e urbanismo do que há 20 anos atrás. A gente pode dizer que há um avanço nesse sentido, e esse avanço ele pode ser percebido em diferentes âmbitos, né? Então, desde esse âmbito político, jurídico, com a legislação, mas também ali desde a Constituição de 88, todo o movimento pela reforma urbana, Estatuto da Cidade, planos diretores, processos participativos, então toda essa gama de institucionalidades que se criam, que hoje já temos também uma visão crítica sobre as possibilidades e limites desses espaços de participação, mas, de fato, eles abrem, né, a possibilidade de uma ampliação e de um maior engajamento da população, por um lado, e dos técnicos da arquitetura e urbanismo e de várias outras áreas, por outro lado, no debate sobre a cidade, sobre os rumos da cidade e do seu planejamento, né? Além da legislação de 2008 já mencionada. No âmbito da formação do arquiteto urbanista, também a gente identifica um fortalecimento que ainda está em curso por meio da extensão universitária, né, por meio da atuação docente-discente em projetos na graduação e na pós-graduação, que vão tratar do tema da assessoria técnica, né, a implementação da residência em arquitetura e urbanismo em alguns estados, a experiência da Bahia, a experiência aqui de São Paulo, com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? Além da formação de redes de pesquisa, seminários acadêmicos como urbanização de favelas, que tratam dos temas da moradia, né? E também, por que não dizer, com ampliação dos cursos de arquitetura, né? E que puderam ser cursados, inclusive, por população de baixa renda nas universidades privadas, mas também com as cotas e com todo o debate étnico-racial nas universidades públicas também fomentando uma proximidade maior de atuar, né, e de articular os problemas sociais, ambientais, urbanos e trazê-los para dentro da universidade, né, nessas diferentes formas. Então, no âmbito da formação, e mais recentemente, a gente tem, inclusive, em termos de extensão universitária,
a própria curricularização da extensão, né, como carga obrigatória na graduação. Então, isso também vai ser um grande impulso muito forte para que os temas de relevância da nossa sociedade, né, das desigualdades que devem ser enfrentadas no país, sejam incorporados no curso de arquitetura, né, e urbanismo, e em outros, né, que também atuam nessa temática, nesse campo. No âmbito profissional também, né, houve um avanço em termos da atuação dos técnicos que estão ou no poder público, né, ou atuando em diversas frentes, urbanização de favela, construção de moradias, melhorias habitacionais, regularização fundiária, também uma ampliação no número de assessorias técnicas aos movimentos sociais, aos movimentos de moradia em todo o Brasil, né? Toda a atuação do CAU, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também muito recente, mas muito importante, fomentando ações em ATIs, né, em assessoria técnica. E esse convênio aqui do CAU com a Defensoria, que a gente também poderia, desde 2014, vem acontecendo, e que faz parte, enfim, de toda essa trajetória recente, que abre um espaço de atuação para os arquitetos urbanistas também, no âmbito dos procedimentos jurídicos, né, nos conflitos jurídicos tão relevantes e importantes. Então, todas essas ações, elas são muito importantes, elas devem ser reforçadas, aprimoradas. A gente identifica um avanço, tanto no debate quanto nas práticas, né? Mas há ainda um longo percurso pela frente, né? Quando a gente circula, quando a gente olha a paisagem das cidades brasileiras, esse possível avanço ainda não se generaliza, né? Não se materializa espacialmente de uma forma mais equitativa, né? O acesso à arquitetura, ele ainda é muito desigual. E essas desigualdades estruturais da sociedade brasileira, elas não foram superadas, né? Muito pelo contrário, a forma como a produção do espaço tem sido feita continua reproduzindo um processo de urbanização desigual, né? Agora num contexto de uma urbanização capitalista que carrega, né, vamos dizer, que tem uma herança muito negativa das desigualdades promovidas por uma urbanização industrial e que agora passa também a ser muito orientada para a lógica financeira, para a lógica rentista, né? E que isso acaba aprofundando o processo de desigualdade, acaba dificultando ainda mais o acesso à terra urbanizada, né? E é uma cidade digna pela maioria da população de baixa renda. Então, há um conjunto, a cidade está em disputa permanentemente, né? E essas disputas estão acontecendo num contexto de diversas crises, né? A gente está num momento de crise urbana, social, econômica, ambiental. E isso me leva a um segundo ponto, né? De por que trabalhar os últimos 20 anos nessa aula. Os anos 2000, eles também são muito relevantes para a gente refletir o que aconteceu com a política urbana e habitacional em termos das respostas estatais e do planejamento estatal sobre o problema da moradia adequada, né, e um conjunto de questões relacionadas a ela, no que se refere às múltiplas precariedades, às situações de risco, à demanda por água e infraestrutura, equipamentos culturais, lazer, enfim, uma série de outros elementos que acompanham, né, o viver na cidade, o morar na cidade. Então, eu vou fazer um panorama muito geral aqui das principais políticas habitacionais, das suas frentes de ação, né, e considerar um conjunto de críticas muito relevantes que têm sido feitas e que nos ajudam a entender por que a cidade ainda é tão desigual, por que a gente tem tanta gente ainda morando em situações de risco, de precariedade, irregularidade, né? Então, vai ser realmente muito rápido esse panorama, com o risco de ser um pouco rasa nas minhas colocações, né? Mas é para a gente conseguir dar conta desse conjunto complexo de situações e que fazem com que os conflitos aconteçam e acabem sendo judicializados e, de alguma maneira, vão ser enfrentados pela defensoria e
também pelos técnicos que vão estar junto nesses processos, né? Junto com os defensores públicos nesses processos. É claro que a gente precisa fazer uma ressalva, né? Não, todas essas políticas, elas têm um contexto macroeconômico, político, que deve ser considerado também, né? E aí a gente iluminar a dimensão da política habitacional e das questões da moradia, trazendo também uma perspectiva dos movimentos sociais, né? E de uma articulação de agentes e atores que atuam nessas disputas, né? Nesses campos de disputa e de poder. E o movimento de moradia sempre coloca, né, que a casa é a porta de entrada para vários outros direitos. Então, a moradia, ela é muito relevante, né? E ela tem como fundamento a questão do acesso à terra, né? Da disputa pela propriedade privada na cidade ou pela forma de ter acesso, né? De existir e de resistir no espaço urbano. Então, a gente vai passar pelo contexto dessas políticas, né, olhando sempre para um campo, né, que o arquiteto urbanista podem atuar, né, e que eu gostaria que ao final dessa aula saíssem fortalecidos, né, e para continuar trabalhando nesse sentido. Bom, então, em relação a esse panorama que eu quero fazer das políticas habitacionais dos anos 2000 para cá, e nesse balanço muito sintético, né, do que aconteceu nesse tempo, a gente tem em 2009, bom, 2003, o Ministério das Cidades, depois, em 2009, a lei do programa Minha Casa Minha Vida, junto com um capítulo sobre regularização fundiária. Então, em termos de provisão habitacional, né, o Minha Casa Minha Vida foi pensado para, vamos dizer, ao mesmo tempo, enfrentar um grande déficit habitacional, também atender a um momento de crise mundial e funcionar como uma política anticíclica em termos econômicos, né? Então, muitas análises apontam que, de fato, do ponto de vista econômico, da geração de renda associada ao trabalho da construção civil, de um aumento da participação do PIB, e diversos indicadores mostram que o programa Minha Casa Minha Vida ele foi bem sucedido. Ele alcança índices de execução bastante altos, né? Muitas moradias foram produzidas, ele foi estruturado, como vocês sabem, em diferentes faixas de renda para atendimento, né? Pela primeira vez, se aumentou expressivamente a produção para uma faixa de renda que antes não era atendida pela produção imobiliária, que é a faixa do mercado popular, o segmento de mercado, e também as metas do programa foram sendo alcançadas, ampliadas, né, até 2015, quando, de fato, o programa, por conta de toda a situação do golpe, governo Temer e depois governo Bolsonaro, essas políticas perdem muita força, né? Mas, de fato, quando a gente recupera os dados, né, é muito impressionante em termos quantitativos o que foi produzido pela Minha Casa Minha Vida, né? E também pela importância que ele teve em termos de subsídio, né, de um atendimento da população de 0 a 3 salários mínimos, que isso nunca tinha acontecido antes no Brasil, né, em termos de uma política nacional e de financiamento da habitação em termos nacionais, né? Então, recuperando o balanço oficial do PAC 2 entre 2015 e 2018, né, considerando o programa Minha Casa Minha Vida até dezembro de 2016, foram contratadas mais de 4,5 milhões de moradias em quase 96% dos municípios brasileiros, né? Foram entregues mais de 3,2 milhões de unidades habitacionais, beneficiando cerca de 11 milhões de pessoas, né? As unidades contratadas representam um investimento da ordem de 332 bilhões de reais,
e estimularam a cadeia da construção civil, produtiva da construção civil, né, direta e indiretamente. Então, é claro que ele é um programa, foi um programa muito importante, tanto é que está sendo retomado agora, né? Mas existem críticas que devem ser consideradas, inclusive para o aprimoramento do programa, né? E grande parte dessas críticas vem de uma contribuição do próprio campo da arquitetura e do urbanismo, dos planejadores territoriais. Então, tem uma visão positiva, né, do programa enquanto uma abrangência nacional, atendendo diferentes portes de cidades, o subsídio a 0 a 3 salários mínimos, como eu já falei, as famílias que compõem a maior parte do déficit habitacional, o Minha Casa Minha Vida Entidades, que tinha uma porcentagem muito pequena do recurso destinado aos movimentos sociais, mas foram possíveis projetos autogestionários também com recursos do programa, né? Então, se por um lado houve, em termos quantitativos, uma produção muito relevante, por outro, os resultados urbanos foram muito distintos, né? E o programa não levou em conta uma dimensão territorial. Muitas vezes reproduziu um padrão periférico da localização dos empreendimentos, né? Seja porque as próprias construtoras adquiriram terrenos em áreas periféricas, seja porque o poder público também destinou essas áreas para a construção, né? Também não levou em conta a dimensão ambiental. Esses projetos ainda são bastante convencionais em termos das suas soluções de áreas públicas, de áreas livres, de soluções de infraestrutura, de drenagem, né? Também não respeitam muito as diferenças climáticas e de condição dos biomas onde os empreendimentos foram feitos, e em muitas áreas se construiu em áreas de relevância ambiental também, né? Quer dizer, não se conseguiu direcionar essa produção para áreas onde você não tinha, por exemplo, uma vegetação significativa, né? Nem sempre articulou a produção das moradias com os instrumentos urbanísticos, como as zonas especiais de interesse social. Há exemplos nesse sentido, inclusive na região do ABC, em São Bernardo, mas, no geral, isso não foi uma regra, né? Também o programa se distanciou dos objetivos e diretrizes do Plano Nacional de Habitação. Não foi considerados impactos de valorização imobiliária que os próprios empreendimentos gerariam. Então, no fundo, a própria produção, né, que, tanto no segmento de mercado como das outras faixas de renda, acabam tendo um impacto na valorização imobiliária, extrapolando os empreendimentos, afetando a cidade, afetando os preços dos aluguéis, inclusive. Então, isso acaba gerando um mecanismo que é o oposto do objetivo do programa, acaba dificultando em algumas áreas o acesso à moradia, né? E acabou por não reduzir o déficit habitacional, né? O programa também foi muito pequena a utilização dos recursos do programa para a recuperação e reforma de edifícios, principalmente aqueles ocupados e organizados pelos movimentos de moradia. Em São Paulo, a Coab e SEAB fez um chamamento público em 2015, na gestão Haddad, em um contexto político favorável da política local, para que as entidades propusessem, né, os empreendimentos. 78 entidades participaram desse chamamento, foram colocados 83 empreendimentos com possibilidade de projeto, e acabaram entrando 22 em licitação, e até o momento apenas 3 foram de fato realizados, construídos, né? Com muita participação social, com os movimentos, mas de fato, diante da quantidade de prédios ocupados em São Paulo, a gente tem o dado que em 2018, pelo menos 51 ocupações de edifícios havia na cidade, né? Então, é muito pouco expressivo em termos de uma política habitacional para o centro, o que foi feito até agora, o que não dispensa a sua importância, mas para a gente dar a dimensão da questão, né? Em termos de urbanização de favela, de assentamentos precários,
a professora Rosana Denaldi e o Adalto Cardoso fizeram uma publicação muito importante com um balanço do PAC, Urbanização de Assentamentos Precários, nacionalmente, né? Identificaram a importância da ampliação da escala das intervenções em projetos, também da importância desses recursos federais chegarem aos municípios com diversas características, possibilitarem intervenções também muito diversas em assentamentos com diferentes características, uma flexibilidade que o programa permitiu e uma adaptação às especificidades regionais, com diferentes tipos de projeto, e também diversas estratégias de aplicação de recursos, inclusive combinando no PAC 2 com o Minha Casa Minha Vida, permitindo reassentamento em unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, quando era necessário reassentamento, remoção de áreas de risco, de áreas não passíveis de consolidação, por diversos motivos, né? Mas, ainda que tenha sido muito importante a atuação nas favelas, né? Inclusive naquelas onde haviam conflitos ambientais, áreas de risco, etc., o que se verifica posteriormente às urbanizações é que ainda há que se avançar em termos de qualidade urbana e ambiental pós-intervenção, né? Há que se avançar em qualidade de projeto, ainda que no Brasil a gente tenha um know-how muito grande sobre isso, né? Outro ponto que foi levantado pelas pesquisas, há questões de capacidade institucional das prefeituras, que precisa melhorar, né? Você tem uma desigualdade muito grande de corpo técnico, de capacidade institucional para conduzir melhor os projetos, os contratos, né, de urbanização. Há que se avançar também em termos de participação social e, principalmente, em algum acompanhamento do poder público sobre os territórios no pós-urbanização, né? Inclusive, conseguir financiar não apenas a intervenção em si, mas o processo de urbanização, né? Então, o PAC, Urbanização de Assentamentos Precários, ele é totalmente interrompido, né, a partir de 2013, após o golpe e no governo Temer em diante, e houve um retrocesso muito grande nessa política. Então, de fato, as áreas ficaram completamente desassistidas à programação e priorização de obras com recursos locais, municipais ou estaduais, mas com pouca possibilidade de avançar em termos de quantidade e qualidade, como havia sido feito até então, né? E agora o governo Lula está retomando os investimentos nessa frente. Também, em termos de regularização fundiária, esse foi um componente importante da política nacional, foi trabalhado muito em termos de legislação e também em termos de programas. O Ministério das Cidades trabalhou com isso desde a primeira gestão do presidente Lula, né? Houve mudanças de legislação importantes para ampliar a possibilidade de regularização fundiária, inclusive em áreas onde havia o conflito com a legislação ambiental, né? E muitas vezes esse conflito limitava e impedia a aprovação de projetos de urbanização ou de regularização, e a regularização fundiária, naquele momento, era concebida como parte do projeto de urbanização, ela não estava desvinculada, né? E em 2017, com a nova legislação, a regularização fundiária passa a ter um enfoque muito mais econômico, de colocar, né, a titulação como grande objetivo desta política e não garantir ou superar os problemas de instabilidade, na insegurança na posse e na propriedade, que você tem vários instrumentos na nossa legislação que podem atuar, podem ser usados nesse sentido, né? Então, se prioriza, a partir de então, uma busca por titulação, independente da qualidade do assentamento. E do meu ponto de vista, e do ponto de vista de muitas pessoas que atuam nesse campo, essa é uma rota equivocada da política, né, de regularização fundiária. Então, você tem aí um momento em que já não havia mais recursos do PAC, né,
porque o programa tinha sido praticamente abandonado, né, pelas duas últimas gestão Bolsonaro e gestão Temer, e aí você tem toda essa volta das prefeituras, um olhar se volta para a regularização fundiária como titulação, como se fosse algo fácil, porque também não é, existe toda uma complexidade nesse sentido, né? Então, a gente vê que nos grandes eixos, né, seja na provisão, seja na urbanização ou na regularização fundiária, a gente teve altos e baixos nesses últimos 20 anos, avanços importantes, questões ainda a avançar, né? E aí, o que acontece, então, em termos do déficit habitacional, que é o nosso indicador, né, e que orienta muito a política pública, né? Bom, esses dados que eu vou apresentar aqui são da Fundação João Pinheiro. A gente ainda não tem os dados retrabalhados a partir do último censo, né? Então, os dados vão até 2019. Então, o déficit habitacional absoluto total, que é composto tanto pela necessidade de construção de novas moradias, quanto pela necessidade de urbanização, né, apresentou entre 2016 e 2019 um aumento, né? E os componentes do déficit tiveram comportamentos distintos. Então, em termos da habitação precária, houve um aumento, um incremento, especialmente entre os domicílios improvisados, que são as formas de habitação improvisadas mesmo, né? Embaixo de ponte, em áreas que não são domicílios, vamos dizer assim. A coabitação teve um declínio, né? A coabitação é uma quantidade de pessoas por domicílio. Então, houve um declínio em seus dois componentes, tanto em cômodos como unidades conviventes, e o ônus excessivo com o aluguel urbano teve um crescimento contínuo entre 2016 e 2019. Se a gente olhar nessa segunda tabela aqui embaixo, 2019, o maior componente do déficit é justamente o ônus excessivo com aluguel, né, seguido da habitação precária e depois da coabitação. Se a gente olhar os componentes e subcomponentes do déficit habitacional, né, a gente tem aí o número total para o Brasil. Então, em termos de habitação precária, ela está dividida em domicílios rústicos e domicílios improvisados. Em termos de coabitação, em unidades conviventes e domicílios cômodos. E a grande parte, então, com mais de 51%, com ônus excessivo com aluguel. Como a gente já sabe, né, a faixa de renda, a maior composição do déficit em termos de faixa de renda é, de fato, até um salário mínimo, né? Isso nos principais componentes, no domicílios precários, com ônus excessivo com aluguel, ele se divide um pouco da faixa de até um salário mínimo, de 1 até 2 salários mínimos, mas, enfim, de 0 a 3 salários mínimos é a faixa que, de fato, é a maior afetada, né, pela ausência de solução alternativa habitacional e que, portanto, compõe o déficit, né? E isso pode ser visto aqui nesses gráficos. Então, em 2019, se destaca a habitação precária, né, com mais de 72% dos domicílios com renda até um salário mínimo, a coabitação, com 46% dos domicílios déficit, a renda domiciliar estava acima de 3 salários mínimos, e com ônus excessivo com aluguel, 45% dos domicílios apresentavam renda domiciliar entre 1 e 2 salários mínimos, que compunham o déficit, né? Em termos de inadequação, então, olhando essa parte do déficit que vai ser, vamos dizer, solucionada
com urbanização, não necessariamente com construção ou exclusivamente com construção de novas unidades. Você tem o componente da carência de infraestrutura, seja ela de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário ou coleta de resíduos sólidos, carências edilícias, né, que é expressa pela inexistência de banheiro exclusivo, o número total de cômodos do domicílio igual ao número de cômodos servindo de dormitório, o armazenamento de água inadequado, piso inadequado e cobertura inadequada. Um outro componente é a inadequação fundiária urbana, né? Então, o total de domicílios inadequados soma aí mais de 24 milhões de moradias, né? E aqui a gente tem o dado de 2019 dos aglomerados subnormais do IBGE, que agora foram renomeados, né, para favelas e comunidades urbanas. Então, em São Paulo, a gente tem um número total de domicílios nessas áreas bastante expressivo, né? Seguido do Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Belém. Enfim, essa tabela mostra, né, a grande dimensão do número desses domicílios nas chamadas favelas, né? Então, a gente tem nesse contexto diversas formas de moradia popular, né, múltiplas precariedades urbano-ambientais, situações de risco, seja de deslizamento, seja de inundação e enchentes, como a gente tem visto, uma tendência de agravamento muito séria no quadro das mudanças climáticas. Então, todos os desastres, né, socialmente produzidos aí, que afetam de forma muito desigual as populações que estão nas áreas impróprias à edificação, né? Então, a gente tem muitas situações de risco, são casos muito relevantes da Defensoria Pública, o tratamento dessas áreas, né? As favelas e as moradias precárias, situações diversas de irregularidade fundiária, os conjuntos habitacionais degradados, ocupação de terrenos e áreas de proteção ambiental, e também favelas em áreas de proteção ambiental, ocupação de edifícios em áreas centrais, cortiços, pensões, casas de aluguel, desigualdades e dificuldades de acesso às infraestruturas e a população em situação de rua, né? E dentro desse quadro, que é muito diverso, que demandaria aí uma multiplicidade de programas e de políticas públicas, né? Mas a partir desse quadro geral, eu gostaria de destacar algumas situações e alguns casos a partir dos quais fica bastante evidente a importância da atuação do arquiteto urbanista na defesa dos direitos dessa população, né? Inclusive considerando as situações raciais, etnicidades, situações de gênero, né? Então, muitos indicadores, esse déficit que é tão geral, né? E também os impactos ambientais, eles afetam desigualmente as pessoas, né? Os grupos sociais. E já muitos dados e muitas pesquisas têm mostrado que a população de cor preta, parda, mulheres, de baixa renda, né? As situações de maior vulnerabilidade são vividas por essa população, né? Além de indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, que também têm aí frequentemente ameaçadas as suas terras, a sua permanência, né, nos espaços em que vivem. Então, parte dos dados que eu apresento agora são resultados de pesquisas acadêmicas, né, que eu tenho participado ou acompanhado, então, são reflexões de fato coletivas, né? Então, a gente tem uma situação que eu acho que é muito recorrente, que são as ameaças e os processos de remoção forçada, despejo, seja de ocupações de terra, na periferia, em áreas urbanas, seja em relação às ocupações de edifício, né? Então, essa situação, ela é bastante delicada, bastante complexa, ela tem uma interface com risco,
Muitas vezes, o risco ele é mobilizado para justificar grandes remoções, e aqui entra uma questão técnica muito importante, né? O risco, seja de deslizamento, desmoronamento, seja de inundação, ele deve ser frequentemente monitorado, os laudos de risco devem estar muito atualizados, muito amparados por componentes e uma visão técnica bastante apurada, né? E não pode estar desvinculado de soluções possíveis que mitiguem riscos. Muitas vezes é possível, por meio de obras, você mitigar riscos, seja obras de contenção, obras de drenagem, reassentamento da população em áreas dentro do próprio assentamento, né? Mas, de fato, não ser mobilizado esse tema que é tão importante de uma forma arbitrária, né? E de uma forma generalista. Então, é preciso aí, e esse é um campo que arquitetos, junto com geólogos, com engenheiros, podem atuar de uma forma interdisciplinar, primeiro reconhecendo que a família vai para uma situação de risco a partir de uma produção social deste problema, que é habitar o risco, e ela está lá na pior condição, né? Então, na verdade, atuar sobre essas áreas demanda soluções de moradia digna, né? Soluções que melhorem a condição de vida da família e não coloque ela no que o grupo do Lab Cidade, Raquel Ronick e também do LabJuta, Thalita Gonzalez, entre outros pesquisadores, têm chamado de transitoriedade permanente. As pessoas, as famílias não conseguem se fixar em nenhum lugar, porque estão sempre em situação de precariedade e vulnerabilidade, sendo removida, sem ter a possibilidade de morar dignamente num espaço, né? Essa questão também tem interface com a legislação ambiental, evidentemente, né? Seja nas áreas de proteção de manancial, seja as áreas de proteção permanente. Então, hoje a gente tem uma legislação que já permite, inclusive, uma flexibilização das faixas de proteção quando se trata de urbanização de favela. Isso tem que seguir um critério de que o projeto deve garantir melhoria das condições, né? Mas, de fato, a aplicação da legislação ambiental também tem que ser cuidadosa, criteriosa e acompanhada de projetos que, de fato, garantam, né, o direito à moradia adequada. O Observatório de Remoções, que é um projeto muito importante do Lab Cidade da FAUSP com o FABC, mostra que, além das áreas de risco, né, um dos grandes motivos de remoção são as próprias intervenções urbanas, de infraestrutura, de projetos urbanos, grandes projetos, e aí o poder público tem uma implicação direta, né, nesses casos. Então, o Estado também, muitas vezes, precisa remover e nem sempre consegue destinar a quantidade de habitações necessárias para reassentamento. Muitas famílias ficam recebendo auxílio aluguel, e isso também tem configurado um grande problema, né, para o atendimento, não configura um correto atendimento habitacional, né? Dentro dessa questão, a Universidade Federal do ABC, junto com o Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e uma série de outros atores que eu não vou citar aqui, porque são muitos, atuaram quando houve o incêndio do prédio Wilton Paes no Paissandu, no centro de São Paulo, em que o prédio pegou fogo, né? E aí se abriu toda uma discussão sobre o risco nos edifícios ocupados, né? E aí foi muito importante essa articulação acadêmica, técnico e política com os movimentos sociais, para que, ao invés de ser mobilizado o tema do risco, fosse trabalhado a segurança nas habitações, né? E aí o professor Ricardo Moretti teve um papel muito importante em colocar essas questões, né? Que é importante. Se a gente fosse mobilizar e a prefeitura fosse fazer vistoria
considerando situação de risco nas ocupações, muito provavelmente, se esses casos fossem judicializados, muitas ocupações seriam despejadas, né? Então, foi feito todo um trabalho muito importante, inclusive com colaboração com o Corpo de Bombeiros, para revisar instalações elétricas, evitar situações de risco, os prédios terem brigada de incêndio, capacitar a população para saber o que fazer no momento do incêndio, né? E isso foi muito importante para mostrar que é sim possível, com organização e com a atuação dos movimentos sociais, reduzir muito, né, as situações que potencializam risco, principalmente o risco de incêndio nas ocupações de edifício, né? Então, o movimento social no centro é um agente estratégico e muito importante, não só na luta pela moradia adequada e bem localizada em áreas centrais, mas também por fazer todo um trabalho de colocar prédios vazios, abandonados, subutilizados, cumprirem sua função social. Então, os prédios com dívidas, né, prédios que, de fato, podem ser recuperados e reformados para moradia de interesse social. E aí, como eu falei, a necessidade de avançar nesse componente em termos de política municipal, né? Outro eixo que eu acho muito importante, que é o segundo ponto aí do slide, que é o acesso à água e ao saneamento e a questão das situações de insegurança hídrica no domicílio. A gente tem verificado nas nossas pesquisas situações muito graves de violação de direitos no acesso à água e ao saneamento, tanto em áreas que estão ocupadas e que não têm infraestrutura pública e que demandam essa infraestrutura e não são atendidos. São inúmeros casos, muitas vezes o assentamento estar em área de proteção ambiental é um fator impeditivo para as concessionárias, isso é usado como argumento para Sabesp, no caso de São Paulo, mas para as concessionárias de saneamento não ligarem água, né? Então, as pessoas ficam em situação extremamente precária em termos de acesso à água, precisam fazer ligações improvisadas, alternativas, sofrem cotidianamente com falta de água, né? E a gente tem verificado que, mesmo em áreas onde há urbanização, onde chega a rede pública, muitas vezes a condição de baixa renda faz com que as famílias não consigam pagar tarifas, mesmo a tarifa social, e voltem a ficar em situação do que a gente chama de insegurança hídrica, né? Então, quando a gente vai no domicílio e começa a entender mais a fundo quais são os problemas de acesso à água, a gente consegue ver que mesmo nas áreas urbanizadas, esse acesso não está garantido, né? E nas áreas urbanizadas, muitas vezes, quando a família tem a moradia muito precária, não tem casa de alvenaria, não tem condições, por exemplo, de ter caixa d'água, né? No momento de intermitência, de controle da pressão da rede pela Sabesp, principalmente no período noturno, para evitar perdas de água na tubulação, as pessoas ficam sem água. Isso afeta enormemente as mulheres, então, afeta os trabalhadores que chegam em casa à noite, não tem água para tomar banho, não tem água adequada para cozinhar, relatos de que é necessário comprar água, emprestar água dos vizinhos, comprar água para dar para as crianças, porque em muitas áreas não se sentem onde tem ligação alternativa à água, evidentemente não tem qualidade para o consumo, né? Então, muitas mães relatando a necessidade de comprar água para dar para as crianças, e tem um comprometimento da renda, inclusive com o pagamento de tarifa ou com a necessidade de comprar água. Então, isso acontece em São Paulo, isso acontece em várias cidades brasileiras, né? Um outro componente muito importante que gera conflito, que também é judicializado muitas vezes, é justamente as questões de irregularidade fundiária, né? Então, a demanda por regularização fundiária e por sua articulação com a urbanização
é algo que é de atuação também conjunta dos movimentos sociais, muitas vezes associações de bairro, com a Defensoria Pública, né? E também os novos conflitos que emergem após a urbanização de favelas, né? A gente tem reocupação de áreas, a gente verifica que muitas vezes é necessário um acompanhamento mais próximo, a manutenção do poder público das infraestruturas que são colocadas, né? Evitando novas ligações alternativas, dando uma assistência maior à população, e que muitas vezes isso não é feito. E se verifica cada vez mais em muitas favelas, em muitas ocupações onde há a presença do crime organizado, um controle do território por esses grupos, né? O que dificulta bastante também a mobilização da população moradora, o seu engajamento com os movimentos sociais e a reivindicação de melhorias nesse sentido, né? Então, a gente tem um conjunto aqui, um resumo muito sintético de grandes frentes, que são temas que perpassam os casos e os conflitos vividos por essa população e que frequentemente são judicializados, né? O acesso à terra, os conflitos fundiários, as ameaças de despejo e remoção, as questões de acesso à água e ao saneamento, né? E as questões de risco. Eu acho que esses são os grandes temas, e em todos eles é muito importante a presença, né, do arquiteto urbanista, fazendo laudos, contralaudos, ajudando a interpretar aquela situação socioespacial, apontando possíveis soluções, inclusive técnicas. Isso pode, inclusive, ajudar os defensores públicos a argumentar pela permanência, pela resistência das populações nas suas áreas de moradia, sejam elas aí quais forem, como eu coloquei, a sua diversidade, né? Então, como considerações finais, eu queria colocar que a cidade ela está em permanente disputa, né? E está, inclusive, em disputa o próprio sentido que a assessoria técnica em arquitetura e urbanismo deve assumir, né? Porque a gente está num contexto de racionalidade econômica neoliberal que tende a empurrar todos nós para soluções extremamente individualistas, né, que não são coletivas, e o Estado e a política pública não têm priorizado em quantidade, qualidade, diversidade necessários os investimentos, né, nas políticas habitacionais, nas áreas em situação de vulnerabilidade, risco, urbanização incompleta, tá, onde essas precariedades se sobrepõem, né? Então, a assessoria técnica como um serviço articulado com política pública, né, é muito importante. Também na frente da assessoria ao Poder Judiciário, é outra frente, né, que esse curso aqui vai detalhar. Então, como coloca muito bem a professora Hermínia Maricato, não há o que negar, né? Há muito campo, há muito trabalho a se fazer pela profissional arquiteto urbanista, né? Que é um profissional que pode contribuir muito para a qualificação da cidade, do espaço da moradia e nessa disputa, né, pela cidade. E essa atuação deve necessariamente ser consciente em articular um conhecimento técnico, um posicionamento político e ético comprometido com a realidade social brasileira, né? E a reflexão que eu gostaria de trazer aqui, que eu tentei trazer aqui, como uma contribuição para esse curso, é pensar de forma articulada, então, a produção do espaço, a dimensão da política pública, os seus avanços, as suas falhas e os direitos, né, que são afetados da grande maioria da população de baixa renda. Como eu falei, considerando também a diversidade, né, as questões de gênero, de raça, de etnicidade, que são populações com direitos cotidianamente violados, né? Então, essa disputa se dá tanto com proprietários privados, poder privado, mas também muitas vezes em decorrência, em consequência da própria ação
de intervenções estatais, de intervenções urbanas, né? Então, é um caldo de conflitos e tensões que a Defensoria Pública frequentemente enfrenta, né? E que, de fato, a assessoria técnica vai ser sempre muito importante, né? Então, é muito importante, nesse contexto, a gente ter um posicionamento, uma leitura crítica da nossa realidade, das contradições e dos problemas, para achar os caminhos para atuar na defesa do direito à moradia digna, água ao saneamento, entre tantos outros, o direito à cidade, né? Um outro ponto que eu queria ressaltar e que eu acho fundamental é, no campo aqui, né, da atuação com a defensoria, é também a disputa pela interpretação e o sentido das leis urbanas e ambientais, né? A disputa pelo espaço urbano, como falei, é frequentemente judicializada, né? Mas existe uma distância e vários entendimentos de interpretação do cumprimento da lei e a realidade, né? E esse aspecto é muito importante para quem vai atuar junto à defensoria, né? Nessas situações de vulnerabilidade. A gente sabe que o judiciário muitas vezes tende a tratar com maior prioridade o cumprimento dos direitos da propriedade individual e não o cumprimento do direito difuso, coletivo, o direito à moradia, né? E, nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente sempre pense numa interpretação da lei que fortaleça o cumprimento dos direitos sociais e os direitos humanos, né? E que, de fato, busque esse caminho, né? Diante da complexidade do tecido urbano e das relações sociais, as pesquisas que a gente vem trabalhando, elas mostram que esses conflitos, essas tensões, elas têm avançado porque há uma grande articulação, muito mobilizada pelos movimentos sociais e que, junto com defensoria pública, defensores ou advogados populares, academia, né, outros grupos de assessoria técnica se juntam para reivindicar soluções frente ao poder público, para contrapor argumentos frente ao judiciário, né? Então, cada vez mais, inclusive, a gente tem comprovado academicamente que sem essa articulação, poucos direitos são garantidos, né? Então, é muito importante que o arquiteto urbanista também se coloque como mais um profissional que se articula, que tem uma visão interdisciplinar, né? E que reconhece esses múltiplos agentes. Então, como abertura desse curso, eu queria fortalecer muito, fechando a fala, a importância da atuação do profissional arquiteto urbanista, né? Que busca contribuir por meio do exercício da sua profissão, minimamente reduzir desigualdades, né? Se a gente não consegue ainda superá-las, a gente tem que ir nessa trajetória e contribuir socialmente, né? Como parte de uma ampla transformação que precisa acontecer para que as nossas cidades sejam mais justas, né? Esse trabalho, ele precisa ser reconhecido pela sociedade, pelo poder público, e muito valorizado. Então, eu queria terminar aqui com uma imagem, uma foto que eu tirei no último domingo, numa ocupação do MTST, que se chama Lélia Gonzalez, em Santo André, onde a gente fez um belíssimo trabalho de extensão universitária, e que tinha lá essa mensagem, né, que eu queria registrar aqui, para os arquitetos urbanistas, para os promotores públicos, para todos os técnicos de diversos campos que atuam na defesa do direito à cidade. Construa no seu tempo, né? Construa no sentido mais amplo e mais bonito do termo, né? Então, eu fico por aqui, agradeço a atenção e deixo o contato dos laboratórios em que eu atuo, para que vocês possam consultar as pesquisas, acessar as informações que foram, em grande parte, mobilizadas aqui nessa minha fala. Muito obrigada.